Glória, glória, glória a Deus. Quero saudar os nossos amados irmãos e irmãs com a santa e gloriosa paz do Senhor, amados. Bom, estamos iniciando mais um propósito, né? Propósito de jejum e oração. É isso mesmo. Estamos iniciando aí com o tema de revestimento e santificação. É isso mesmo, queridos. Serão 3 dias, né, de jejum, iniciando aí hoje às meia-noite com a entrega para o dia seguinte às 13 horas. Então nós iremos abrir à meia-noite agora, iremos entregar às 15 horas de quinta-feira, perdão. Amém? Na quinta-feira iremos abrir meia-noite, entregaremos na sexta às 15 horas. Abriremos na sexta meia-noite e entregaremos sábado às 15 horas. Então, estarei fazendo aqui os vídeos de abertura e de entrega juntamente com vocês. Amém? Vamos buscar esse revestimento, né? Vamos buscar mais do alto, né? Vamos olhar para as coisas do alto, as coisas que são lá de cima, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós vamos fazer de que forma? Como existem bastante pessoas que estão começando agora, nós vamos fazer ele na água, tá? Pode tomar água normalmente, pode tomar os seus medicamentos normalmente, amém? Nós vamos nos abster somente do alimento, amém? Só de comida. E nós vamos ficar muito em vigilância, né? Vamos andar aí em espírito e em verdade, ou seja, em vigilância constante, né? Na torre da vigilância, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Quero deixar uma dica também a vocês, né? Quando nós fizermos aí os jejuns total sem comer e beber, nunca você retorna de um jejum e toma água gelada, tá bom? Em jejum, evitem beber água gelada, bebam água natural. Amém, queridos? Por quê? Porque às vezes tem pessoas que acabam sentindo, né, dor no estômago, né? Sente um incômodo no estômago por conta disso. E não deve também comer muito, né? Ou seja, nós temos que preparar o nosso corpo, doutrinar o nosso estômago, né, para ele poder estar aí sujeito à vontade e à direção de Deus, né? Não deve-se o estômago reinar as suas emoções, a sua mente, né? Não deve-se o estômago governar a tua carne, e sim o Espírito de Deus que deve governar a carne. A carne tem que estar sempre em sujeição constante aí às doutrinas do Espírito Santo, né? Então nós vamos exercitar isso, né? Nós vamos buscar exercitar isso, praticar isso aqui no canal, né? E vocês vão alcançar bastante dias aí de consagração. Nós vamos fazer sempre campanhas juntos, né? E vamos fortalecer e renovar a nossa mente em Cristo Jesus, tá? Porque a mente, ela já diz o quê? Mente. A mente mente para o homem, né? A mente é enganosa, né? Então nós temos que buscar ser conduzido não pela mente, pelas emoções, humanamente falando, e sim ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus, amém? Depois eu vou falar mais sobre essa questão do jejum, né? Mas vale ressaltar que a palavra de Deus é clara em dizer lá em Tiago capítulo 4, versículo 7, né? Que nós devemos sujeitar a Deus, resistir ao diabo e ele fará o quê? Fugirá de nós, ou seja, de vós. Então, queridos, quando nós criamos esse campo de sujeição diante a palavra de Deus, nós criamos resistência, porque isso traz o zelo do quê? Da integridade. É isso mesmo. Isso traz o zelo da integridade. Então, o inimigo ele vai tentar furar essa barreira, né? Vai tentar corromper esse acesso, essa resistência. De que forma? Através das tentações, né? Então nós devemos aí sempre estar sujeito à vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e o quê? Agradável. Ela é agradável. Então a tentação ela vem para derrubar o homem.
A provação ela vem para o quê? Para trazer o exercício da fé, para trazer o crescimento da fé. É isso mesmo. Lembra de Jesus, lá quando é levado ao deserto em Lucas 4? A Bíblia diz que ele foi levado até onde? Lá em Lucas 4:5. Levado até um alto monte, para quê? O diabo levou e mostrou ele o quê? Por um momento. Todo o reino, que reino era esse? O reino do mundo, né? O reino do mundo. Primeira epístola de João, capítulo 4 ou 5, verso 19, vai dizer assim, que o mundo jaz no maligno, né? E o diabo disse, olha, dar-te-ei a todo este poder. O inimigo tem poder? Tem. Ele vai tentar. Mas se você tiver de uma vida de sujeição constante ao Senhor e obediência, ele não vai resistir, ele vai ter que bater em retirada. Entende? E ele diz, porque foi-me o quê? Entregue e eu dou a quem eu quero. O próprio diabo disse isso. Abra a Bíblia de vocês e vejam Lucas 4, versículo 5 adiante. Ele diz, foi-me dado, foi-me entregue e eu dou a quem eu quero. Ou seja, ele tentou trazer a Jesus o quê? A corrupção. Corrupção do quê? Da palavra. Tentou corromper Jesus, né, para ele não se atentar à obediência à palavra de Deus. Mas Jesus estava com seus ouvidos atentos à palavra. Estava com seus ouvidos e seus olhos atentos a ouvir e a enxergar, né, que estava passando por uma tentação, né? Mas Jesus não se entregou ali às ofertas, né, aos manjares de Satanás. Então ele diz, então se tu me adorares, Satanás vai dizer isso no versículo 7, se tu me adorares, tudo será teu. O que o diabo quer? Que o homem adore ao mundo, que o homem adore ao poder do mundo, ou seja, a ele, que o homem se torna escravo dos seus deleites, das suas vontades. Então, na medida que você não vive uma vida de sujeição constante à vontade, à palavra de Deus, você se torna escravo, você se torna criatura. Você faz parte do grupo de criaturas e não de filhos. Filhos, eles possuem o quê? O DNA do pai. Entende? DNA, sim. Características. Refletem as ações do pai. Refletem as ações das doutrinas que o céu promove na vida de quem é nascido da água e do Espírito. Entende? Então Jesus vai dizer o que para Satanás? Para trás de mim, Satanás. Porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirá. Servirá somente a quem? A Deus e não ao mundo. Entende? Deus fez separação da luz e das trevas na criação do mundo desde o princípio. Deus vem mostrando para nós, né, que há uma separação da luz e as trevas. Não devemos sentar nas rodas dos escarnecedores. Então, ele leva Jesus lá onde? No pináculo do templo. E fala o quê? Se tu é filho de Deus, lança-te daqui lá embaixo. Porque está escrito. Olha como Satanás é afrontoso. Ele disse, porque está escrito, mandará os teus anjos acerca de ti, que te guardem. Ele usou a própria palavra, querido. Olha só, ele citou um versículo de Salmo 91:11, que Deus dará ordem aos anjos ao teu respeito e ao teu favor para te guardar e te proteger. Sabe o que Jesus fez? E diz, não tentará o Senhor teu Deus. Meu Deus, é forte, irmão. Não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, sujeição à vontade do Pai. É isso. E a Bíblia é clara em dizer que quando Jesus cruza o deserto, no final do deserto, os anjos o quê? O serviram.
Olha o galardão de quem se sujeita à vontade do nosso Deus e não aos manjares de Satanás. Então, nós temos que separar os meninos dos homens e as meninas das mulheres. Ou seja, o amadurecimento da fé, queridos. Existem muitas pessoas que caminham, dentro de igrejas, estão no lugar certo, no ambiente certo, mas as ações estão erradas. Entende? Tem pessoas que entram na igreja e saem, vivem uma rotina. E o que Jesus espera de mim, de você? Sujeição, atentar à sua voz, ouvir a tua voz. Entende? O mundo espiritual é verdadeiro, é verídico. Entende? A luta, as armas dessa milícia não são carnais, mas são o quê? Espirituais, Paulo vai dizer. É uma luta constante. Então não existe receita de bolo para trabalhar com libertação. Não existe isso, queridos. Entende? Existe o quê? Atentar à voz de Deus. Ser conduzido e guiado, pelo Espírito Santo de Deus. A câmera focou aqui. Então, vai ter momentos que pessoas que vão trabalhar com libertação, elas precisam se atentar à voz de quem? De Deus. E não seguir receita de bolo. O mundo espiritual não trabalha dessa forma. Peraí, tá jejuando, tá orando, lendo a palavra, tá em comunhão constante, tá em vigilância? Tá andando em espírito e em verdade. Então, quando se deparar com qualquer tipo de ação, provação, tentação, vai estar o quê? Discernindo o que está acontecendo no mundo espiritual para lidar com aquela situação. E não ficar correndo atrás de homens, de profetas. Tá errado. Até quando? Até quando as pessoas vão dar mais ouvido a homens do que o próprio Deus? Até quando os homens não vão permitir se achegar diante do Pai? Ele deu essa liberdade para nós, para reconstruirmos aquilo que foi corrompido no princípio de tudo, no começo de tudo, por Adão e Eva. Entende? Ele quer que nós não venhamos andar segundo vistas humanas, como Paulo descreve lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 7. Mas andar o quê? Pelos olhos da fé. Entende? Eu trabalho com libertação. Já manifestou a entidade falando em línguas. Já manifestou a entidade cantando o hino da harpa. Já manifestou a entidade citando os Salmos 91. E aí? O demônio manifesta cantando o louvor da harpa. E aí? Vai lembrar de receita de bolo? Você tem que estar o quê? Com a mente renovada em Cristo Jesus. Tudo que ligardes no céu será ligado aonde? O Evangelho de Mateus vai dizer. Tudo que ligardes ao céu, Mateus 13:13, salvo engano, será ligado na terra. Então nós temos que andar conectado ao Pai a todo instante. Entende? Nós temos que crescer na graça e no conhecimento. E só vamos conhecer a verdade estando próximo a ela. Quem é a verdade? O reino do céu, Jesus Cristo, Deus, Espírito Santo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então se atentem a isso. Jesus ele diz, olha, quer vir pós mim, Lucas 9:23. Negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e o quê? E siga, queridos. Ele quer que você siga ele. Ele quer que você ande como os discípulos andou lado a lado com ele. Ele quer te instruir. Ele quer te ensinar. Ele quer que você se abstenha de vós mesmo para vivenciar o que ele tem de novo para a tua vida. Porque separar-se para Deus não é só fugir do pecado. É você deixar também até as coisas que são lícitas em favor a quem? A prática da fé, ao exercício da fé. Então o jejum, se abster do que é lícito, promove o quê? O exercício da fé, o crescimento da fé, entende? Então quando Jesus fala, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz cada dia. Tome a tua cruz cada dia. Ele chama a mim e a você para o quê? Para uma prática, para um exercício diário de fé,
de sacrifício das suas próprias vontades, dos seus próprios deleites, para poder andar em submissão constante à vontade dele. Eu chamo isso de o quê? Exercício da fé. Isso vai desenvolver o quê? A musculatura da fé, queridos. Musculatura da fé, pastor? Isso. Né? O homem, quando ele começa a correr, ele começa a desenvolver o quê? Resistência. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo. O homem pratica, digamos que caminhada ou bicicleta. O que acontece? Ele cria resistência, cria musculatura, cria força. Entende? Então a fé precisa ser trabalhada. A fé é uma arma poderosa que Deus deixou para mim e para você, queridos. E nós ignoramos por quê? Porque estamos caminhando do lado de grupos, massa de pessoas incrédulas. Olha só, Marcos 9, versículo 17 vai dizer que havia uma multidão e disseram a ele: mestre, trouxe o meu filho que tem o quê? Um espírito mudo. Olha o que a Bíblia está dizendo. Estou com a Bíblia aberta aqui, ó. E este, onde quer que eu apanhe, despedaça-o e espuma e range os dentes e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que expulsassem e não puderam. Por que que eles não conseguiram expulsar? Marcos capítulo 9, versículo 17 à frente. Sabe o que aconteceu? Vamos ver aqui do versículo 19, o que vai dizer? E ele respondendo-lhes disse: ó geração incrédula. Olha o que Jesus disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Veja só. E trouxe-lhe, e quando ele viu, logo o espírito o agitou com violência. E quando ele viu o quê? Que Jesus enxergou no mais profundo daquilo que é oculto e escondido. Que é o quê? O acesso espiritual. Não é andar segundo vista humana, mas sim os olhos da fé. Os olhos da fé têm olhos próprios, queridos. Tem olhos próprios. Então o espírito se agitou quando viu o quê? Que Jesus o viu. Então quando você vê, ele está denunciado. Quando ele está denunciado, ele está em sujeição, ou seja, embaixo da autoridade de Cristo. E a autoridade de Cristo está sobre a tua vida. Então quando você der uma ordem embaixo do nome de Jesus Cristo, ele vai o quê? Se submeter e sair, bater em retirada. Por quê? Porque você se sujeita à palavra de Deus. Porque você é discípulo do Senhor. Porque você anda, caminha com Ele. Né? Louvado seja Deus. E caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou o pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse: desde a infância. Lembra lá em Êxodo 34:7? Depois vocês vão ler Êxodo 34:7. Vou deixar uma lição de casa para vocês. Êxodo 34:7. Se possível, leia o capítulo 34 todinho. Vai dizer que existem maldições hereditárias que recaem sobre a terceira e quarta geração. Isso sendo maldição ou benção, né? Sendo maldição ou benção, recai. Ou seja, as consequências de pais recaem sobre os filhos. Por isso tem crianças que manifestam. Quantas crianças já manifestaram na igreja? Manifestaram em lares. E tudo maldição, ações dos pais. Mas lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículo... Deixa eu ver. Louvado seja Deus. 1 Coríntios capítulo 7... Versículo 14, ó. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. E outra sorte, os vossos filhos seriam o quê? Imundos, mas agora são santos. Peraí, você tá o quê? Se revestindo, orando, jejuando, buscando, se consagrando. Sabe o que vai acontecer? Aquilo que era para ser maldição vai se tornar bênção. É isso, queridos. É isso, né? Amém? Vamos ficar por aqui. Vamos orar.
Vou fazer uma breve oração, mas vocês vão orar um pouco mais. Vocês vão tirar uns 2 hinos da harpa cristã. Vai tirar uns 2 hinos e vão louvar aí na sua casa. Amém, queridos? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento nós queremos agradecer, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor promove em nossas vidas. Sabendo, Pai, que o Senhor é o Deus que sustenta o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso acordar, Pai. Senhor, já queremos entrar na Tua presença com súplicas de arrependimento, Senhor. Queremos colocar, Senhor, diante de Ti, Pai amado, com os nossos corações aquebrantados, Pai. Pedir perdão pelas nossas ações, transgressões, pensamentos. Se nós de alguma forma erramos, se fizemos algo, Pai, que entristeceu ao Senhor, nós queremos Te pedir, Pai. Senhor, o Senhor é um Deus que justifica, então nos limpa, nos lava, nos reme, nos purifica, Pai. Nós Te pedimos nessa noite, ó Deus de justiça, purifica nossa mente, o nosso coração, os nossos olhos, nossas mãos, nossos pés, Pai. Porque sabemos que são membros, são portais, Pai, que levam para uma caminhada e ações que podem promover justiças e injustiças. Não queremos andar com os nossos olhos voltados à injustiça, nem sequer os demais membros dos nossos corpos, porque o Senhor busca um culto racional, um culto completo em espírito, alma e corpo, Pai. Por isso nós Te pedimos, vem estar à frente das nossas vidas, vem estar no controle das nossas vidas, vem estar no governo das nossas emoções, Pai. Arranca tudo aquilo que corrompe, Senhor, a essência do Senhor nas nossas vidas. Que o Senhor cresça e que nós venhamos diminuir para que o Teu nome apareça, Pai. Deus amado, Deus querido, tira um coração de carne e coloca um coração, Pai amado, sensível, um coração puro, reto e íntegro diante do Senhor. É o que nós Te pedimos, Pai. Estamos iniciando essa abertura desta consagração diante do Senhor, Pai. Nos ajuda, Senhor, em cada detalhe, em cada cumprimento deste propósito, Pai. Que possa subir como um cheiro suave diante das narinas santas do Senhor. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém, queridos? Bom, eu não vou estender muito por conta do horário, amém? Mas eu peço os irmãos, né, louvado seja Deus, que façam aí mais uns 10 minutos de oração, amém? Cantem uns 2 louvores da harpa, fiquem vigilantes e eu espero vocês para a entrega deste propósito às 15 horas nesta quinta-feira. Amém, queridos? Deus abençoe a todos e soldados, vamos avante porque fazemos parte do exército de Cristo Jesus. Deus abençoe, amados. Tchau, tchau.